Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os amados a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, é o que lhe pedimos, Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade de poder sermos transformados através da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. Ó Senhor, esteja conosco, nos faça compreender, e que a mensagem deixada registrada pelo Teu servo Paulo aos Gálatas aqui, ela possa ser entendida por nós e guardada nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós estamos aí chegando já quase que ao final da carta de Paulo aos Gálatas. E ao passar por todos os 4 primeiros capítulos e até o início do 5º, e ainda ele trata do assunto, Paulo vem nos falando tanto da lei e da graça. Lei e graça. Ele traz a mensagem em que ele coloca de dois lados opostos, confrontando-se os cristãos em Gálatas, com a mensagem que eles haviam aprendido diretamente do apóstolo Paulo, uma mensagem para alguém que não tinham abraçado o conhecimento ali básico e central dos costumes judaicos. A maioria das igrejas daquela região, eles não tinham muito contato com os judeus. Quando nós damos o livro de Atos, ali por volta do capítulo 13, quando começa a falar da primeira viagem missionária de Paulo, nós vemos logo no começo da viagem, ele tem algumas questões numa primeira igreja, onde ele encontra alguns judeus, e aquela ali era a porta de entrada justamente da região de Gálatas. Havia uma cidade que tinha uma sinagoga, mas quando eles viajam para as próximas, dentre as quais vai estar ali Derbe e Listra, eram cidades que tinham judeus ali, mas não tinham sinagogas, não tinham difusão do conhecimento. Eram povos que no começo, quando eles ouvem o Evangelho era uma porta que se abre diante deles, porque eles já vinham ouvindo um pouco da Escritura, que era espalhada por todos os lugares, mas eles não aderiram a tudo aquilo que os judeus exigiam. Então, eles não se circuncidavam, eles não guardavam os dias, eles não foram convencidos disso. Mas quando o Evangelho chega transformando vidas, tudo aquilo é mudado. E Paulo ele vai desenhar esse retrato na sua carta aos Gálatas, daqueles homens e mulheres que haviam se rendido ao Evangelho,
que tinham ouvido com tanta presteza a mensagem da salvação, mas que algumas décadas depois, o que nos falam aqui é que mais ou menos 25 ou 30 anos depois, eles, ao serem confrontados com o ensino dito novo, eles começam a voltar um pouco atrás. Mas Paulo ele vem tratando disso e sempre nos falando que não adianta tentar voltar para as obras da carne, não adianta tentar buscar a salvação pelos meus próprios méritos, não adianta tentar voltar a uma escravidão que era muito semelhante à escravidão que os próprios Gálatas tinham antes, porque eles voltarem ao costume dos judeus, a circuncisão ou tantas outras coisas, nada mais era do que uma repetição um pouco diferente do que eles já faziam no paganismo. Eram costumes que deviam ser deixados para trás. E é justamente nesse foco de deixar para trás que Paulo ele segue aqui o capítulo 5. E quando ele chega aí no versículo 16, ele foge um pouco de toda esse pano de fundo, e ele vai falar de algumas coisas realmente práticas e que faziam sentido. E aqui ele vai dar uma lista sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É interessante que essa lista é uma lista recorrente. Eu tenho aqui alguns textos, eu vou só citá-los, nós não vamos lê-los, para os irmãos perceberem o quanto tem listas como essa no Novo Testamento, sobre obras da carne e frutos do Espírito. Nós encontramos listas semelhantes a essa lá em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, em Romanos 13, a citação sobre isso, em 1 Coríntios 5, de 9 a 11, 1 Coríntios 6, 9, 2 Coríntios 12, 20 e 21, Efésios 4, 19, Efésios 5, de 3 a 5, Colossenses 3, de 5 a 9, Tessalonicenses 2, 3, 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 7, 1 Timóteo 1, 9, 1 Timóteo 1, 10, 1 Timóteo 6, de 4 a 5, 2 Timóteo 3, de 2 a 5, Tito 3, de 3 a 9, versículo 10 também. Essas são algumas das listas que se encontram. São várias delas. A maioria delas a gente vê aí nos escritos do próprio apóstolo Paulo. Então são listas que ele repete em cada um dos lugares onde ele passa. Talvez você já tenha ouvido falar de muitas dessas. E são listas que não são exaustivas. E quando a gente fala não ser exaustiva, quer dizer que todos os frutos do Espírito e todas as obras da carne, elas não estão incluídas aqui. Essas listas, elas são exemplos de coisas que nós precisamos observar, mas ela não diz todas. Não é questão de você dizer, se eu evito tudo aquilo que está escrito aqui nessa lista, eu não vou estar cometendo pecado nenhum. Há ainda outros que não estão designados nessa lista, mas através delas nós podemos ter uma noção do que Paulo quer dizer, porque ele traz para os nossos dias. E hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou comentar aqui, falar sobre essas listas para nós tentarmos nos situar nelas, e depois eu vou dizer o que é que Paulo nos fala a respeito disso, porque ele vem desde o primeiro capítulo nos falando que nós somos salvos pela graça e não por obras da lei. Mas aí ele vai nos dizer que aquele que é salvo pela graça, ele tem uma conduta que ele deve seguir, não como obrigação, mas algo que vem dentro do seu coração. E ele, para exemplificar essa conduta, é que chega no capítulo 5 e vai nos falar o que é que são as obras da carne. Paulo ele começa aqui, e é preciso observar, no versículo 19, dizendo: ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são coisas conhecidas, nós conhecemos todas elas, não são coisas estranhas. As obras da carne não são coisas inimagináveis. Muitas vezes as pessoas, elas tentam entender o Evangelho, ou aquelas coisas que desagradam a Deus, como se fossem coisas grandiosas. As pessoas só vão achar que desagrada a Deus, são aquelas coisas que são grandiosas, que são vultuosas, são os crimes hediondos, são coisas malignas, são coisas que as pessoas fazem escondido. Mas Paulo ele vem trazer para nós primeiro que quando nós cedemos à carne, as obras da carne, elas são coisas corriqueiras, são coisas conhecidas, coisas que todos nós praticamos. E não vamos nos enganar quando Paulo nos apresenta a lista, e no final dessa lista ele vai dizer: não herdarão o reino do céu os que tais coisas praticam. E aí parece assim que o crente ele nunca vai fazer coisa alguma destas.
Paulo está falando de uma conduta cristã e uma conduta não cristã. Então, como crente, ele ainda é ser humano. Como nós ainda estamos sujeitos ao pecado, nós precisamos vigiar sempre, porque vez por outra nós vamos dar uma derrapada em alguma dessas coisas. E o importante da lista é porque nós muitas vezes derrapamos em algumas dessas coisas, mas nós não observamos, a gente acha que é algo comum. É justamente por isso que Paulo começa dizendo que elas são coisas conhecidas. E conhecidas não é só que você sabe o que elas são, mas são coisas conhecidas porque nós acabamos, por vez ou outra, escorregando em praticá-las. E Paulo ele começa a lista e eles fazem algumas divisões. Nós vamos entrar mais ou menos no que quer dizer cada uma delas. O primeiro, ele vem no primeiro versículo, aí, versículo de número 19, com 3 primeiras obras. Ele vai falar de prostituição, impureza e lascívia. As 6 primeiras coisas, elas têm relação com a área sexual do ser humano. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós vemos a nossa tradução, e ele nos fala aí sobre prostituição, nós entendemos aquele ato do sujeito que ele paga ou compra o sexo de outra pessoa. Mas quando Paulo escreve, o termo que ele usa aqui, ele não tem esse significado somente. Mas a prostituição, ele vai falar de tudo aquilo que está fora do propósito de Deus. A palavra usada por Paulo aqui, talvez fosse melhor traduzida por fornicação, mas também é uma palavra que nós não usamos hoje. Mas ele fala, qualquer ato sexual fora do ambiente do casamento, ele é obra da carne, ele está fora dos propósitos de Deus. Qualquer desenrolar do ser humano em direção àquilo que está fora daquilo que Deus estabeleceu como um ambiente correto para que acontecesse, ele está fora. Então ele começa com prostituição, o ato sexual fora do casamento, impureza, o pensamento, as práticas. Isso aqui ele não está falando só daquilo que nós fazemos, mas ele fala do que nós muitas vezes pensamos. O nosso pensamento, ele tem muitas vezes sido poluído pelo mundo. E nas palavras do próprio Jesus, muitas vezes mentalmente nós já cometemos o pecado. Jesus, quando é perguntado a respeito do adultério, ele diz que se o sujeito ele olhou para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. E não vamos fugir disso, porque nos dias de hoje, tanto vale para um lado como para o outro também. Tanto homem quanto mulher. Mas nós somos bombardeados com impureza. Nós somos bombardeados com condutas anticristãs. A televisão, ele coloca isso todo o tempo. Nós vemos isso minando nas crianças, que deveriam ser resguardadas. E muitas vezes nós nos acostumamos, e às vezes nós abrimos mão até mesmo da pureza que deveria estar nas crianças, e deixamos que algumas coisas elas se adentrem aos nossos ambientes. A impureza, ela está no coração do homem. Quando ele começa a entender tudo com malícia, com maldade, a impureza tem entrado, e a impureza é uma das obras da carne. E ele termina com a lascívia. Ele fecha, porque é tanto aquele que procura, aquele que faz, aquele que vê, mas a lascívia é aquele que insinua. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque nos nossos dias atuais, assim como os homens, eles têm tido a mente poluída e têm vagado por aquilo que pensam em pecado contra o Senhor nisso, muitas vezes as mulheres têm se entregado à lascívia, sem se ocupar naquilo que insinuam, naquilo que fazem. A nossa sociedade, ele insinua isso todo o tempo. A nossa sociedade, ele coloca o sexo em todos os lugares e tira a visão pura de todas as coisas. E Paulo está dizendo, quando a sociedade ela começa a andar nesse sentido, quando nós deixamos que essas coisas elas cheguem até perto de nós estamos nos entregando às obras da carne. E não é sem motivo que ele chama de obras da carne, são trabalhos, são manifestações. E Paulo ele nos fala no final do versículo de número 17, que é para que nós não façamos o que é do nosso querer. Então quando ele vem falando desses desejos, quando ele fala dessa impureza, quando ele fala dessa lascívia, ele está falando de desejos do coração do homem. São coisas que o nosso coração ele deseja fazer. São insinuações que a nossa mente ela deseja fazer e praticar, e nós entramos e incorremos em pecado, nos afastando de Deus. Ele vai seguir com a lista, segunda parte, ela é dita como uma das maiores,
que é uma relação de coisas que nós podemos ou não praticar. Ele vai falar de idolatria, feitiçarias. Separar essas duas aqui no começo, porque é comum nós olharmos, quando a palavra nos fala a respeito de obras da carne, falar da idolatria, a gente diz, disso eu não tenho problema, esse negócio é coisa lá para fora, porque o crente ele não cai nesse pecado. E nós nos enganamos, porque toda vez que nós colocamos algo no lugar de Deus, total ou parcialmente, nós estamos incorrendo no pecado de idolatria. Quando nós acrescentamos qualquer coisa a mais, quando nós dependemos de qualquer coisa a mais, muitas vezes nós temos feito a idolatria dentro dos nossos próprios cultos, às vezes através de músicas, às vezes através das nossas práticas, às vezes quando se olha ou se depende de alguém específico para que nós possamos estar na presença de Deus, nós estamos praticando a idolatria. Mas o que me chamou mais a atenção quando eu estava estudando esse texto é o que Paulo quer dizer quando ele nos fala sobre feitiçarias. Porque quando você olha feitiçaria, você imagina o sujeito numa encruzilhada lá, cortando o pescoço de uma galinha preta, com aquelas velas e toda aquela preparação, né? Certa vez o reverendo Samuel Vieira, falando a respeito disso, ele diz que essas coisas elas são tão difíceis. Ele disse que pastoreava no Rio de Janeiro, diz que ele passava assim, e o pessoal mandava o povo fazer aqueles trabalhos, e mandava para o lugar mais perigoso que existia na cidade, 3 horas da madrugada, lugar de gangues, e a pessoa ia lá e fazia. E ele achava interessante como muitas vezes nós não temos disposição para fazer as coisas de Deus, mas o pessoal, para fazer um despacho, ele tem disposição de arriscar a própria vida num lugar inadequado. Mas quando ele fala de feitiçaria, não é só isso. É interessante que a palavra que Paulo usa para feitiçaria é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra farmácia. A feitiçaria era a manipulação do desconhecido. Para eles, quando o sujeito ele pegava uma erva ali e misturava com outra, fazia aquele negócio e dava para alguém, aquilo ali eles chamavam de feitiçaria. A feitiçaria é a manipulação do oculto, a manipulação das divindades. E é interessante como nos nossos dias hoje, muitas vezes crentes eles tentam manipular a Deus através das suas próprias ações. As pessoas elas tentam garantir que Deus vai dar uma resposta específica para um problema que você tem, se você fizer exatamente aquilo que elas estão mandando. E na tradução do que Paulo está dizendo aqui, elas estão praticando feitiçaria. Você vê como as obras da carne não estão tão distantes de nós. Isso é só o começo, a gente está na metade. Vou tentar passar as próximas mais rapidamente. É o grupo maior. Ele fala inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Olha a lista como é grande. Isso são as nossas ações com o nosso próximo. Quantas vezes nós caímos nisso aí? Quando a palavra ela fala sobre ira, ela fala de um coração que ele está constantemente pronto para explodir. Ira é quando nós alimentamos o coração e falta só um motivo para que a resposta ela seja dada, falta só um motivo para que nós possamos explodir. O crente, a palavra de Deus, ela fala constantemente, ele não pode viver predisposto a se irar todo o tempo. Nós vivemos tempo em que há muitos cristãos que estão prontos para explodir com qualquer coisa. Nós vivemos em tempos difíceis, porque a correção ela é complicada de se praticar, porque as pessoas elas vivem com ira em seu coração. Elas vivem constantemente prontas a pegar fogo com qualquer toque que aconteça. E quantas vezes isso é transferido para o outro, né? Diz, não, mas os outros têm que entender. Mas a palavra diz, se você é predisposto a estar irado, você está na carne. Discórdias. A palavra que nós temos aqui, ele vai nos falar sobre a busca, a criação de rivalidades, motivos para lutar um contra o outro. Criar discórdia, buscar fazer diferença, criar motivo para colocar uma coisa contra a outra. E aí essa discórdia não vai só dentro, porque nós sempre fazemos o errado. Ou a gente pensa que é alguma coisa que só se pratica quem não é crente, ou então a gente pensa que é uma coisa que se pratica dentro da igreja. Mas quantas vezes nós temos cristãos que no seu viver diário, na sua convivência, ele vive espalhando a discórdia,
por onde quer que passe. Depois de discórdia, ele vai falar sobre dissensões. Dissensões são desunião. Dissensão são rivalidades plantadas, criação de grupos. E ele acompanha a palavra dissensão com a palavra facções, que é justamente a criação de partidos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos caindo na carne quando nós nos envolvemos com futebol, nós estamos caindo na carne quando nós nos envolvemos com política, nós estamos caindo na carne quando nós criamos uma rivalidade entre o grupo que eu faço parte com o outro. Nós estamos criando essas divisões. Isso, a palavra, ela nos delimita como facções e dissensões. As invejas são trazidas. Certo pesquisador, ele fala que a inveja é o vício mais destrutivo da alma. Ele diz que é o primeiro no inferno. Nós vivemos muitas vezes em mau agravo pelo que o outro tem, nós invejamos. Mas eu queria só chegar no final, e as duas últimas aqui. Ele vai nos falar de bebedices e glutonarias. Você veja como Paulo ele atravessa toda a vida do ser humano. Ele vai falar sobre aquele que se entrega ao sentimento do não sentir. Quem aqui já teve algum amigo, eu já tive alguns colegas de trabalho, que eles resolviam sair no final de semana para beber, né? Um deles dizia assim para mim que ele saía para beber e ele bebia era cachaça, porque o dinheiro que ele tinha com a cachaça ele ficava bêbado mais rápido. O objetivo dele era ficar bêbado. E eles saíam e apagavam ali a partir da sexta-feira, voltando só a segunda-feira ao seu estado normal. Há pessoas que têm a busca incessante por não estar sentindo nada. É uma anestesia que, como quem aplica na veia, ele busca não ter sentimentos uns com os outros. Ele busca não saber o que está acontecendo. A sociedade não é desculpa de dizer que você vai estar mais desenvolto, que você vai conseguir falar mais claramente. Ela entrega a uma droga que anestesia os seus sentimentos. E a palavra diz: aquele que busca na bebida o refúgio, ele está entrando na carne. Mas aí, até aqui, muitos cristãos, eles falam: ainda bem que nós que estamos diante de Deus não participamos de coisas nenhuma dessas, né? Mesmo a gente tentando fazer uma flexão ou mostrar mais detalhadamente, mas não, esse negócio aí, lascívia, prostituição, porfias, facções, invejas, bebedices, não é coisa de crente. Mas diz o velho ditado, né, que o crente ele não bebe, não fuma, mas ele come, que é uma beleza. E aí Paulo ele vem e diz: glutonarias. É interessante que Provérbios, ele tem uma frase em Provérbios que ele fala o seguinte: quando você sentar diante do governador, olha para o homem que está diante de você, e se ele for um homem glutão, enfia uma faca no pescoço dele. Está lá em Provérbios. Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando Paulo ele fala de glutonaria, ele está falando não só do ato de comer muito, que é uma questão, tudo que foge do autocontrole, ele vai contra o cristão, e é a carne agindo contra o espírito. Mas Paulo ele tem um sentido aqui nas festas que eram oferecidas a um certo deus dos romanos ali, chamado Baco, que era o deus do vinho. E olha bem a descrição que mais ou menos os comentaristas nos fazem a respeito dessas glutonarias, que em alguns outros lugares é traduzido por orgias. Era como ver uma multidão em desfile descoordenado e trôpego pelas ruas, todos meio bêbados, deleitando-se na embriaguez, parando às portas dos seus amigos e cantando louvores ao deus Baco, fazendo barulho, prolongando-se toda essa algazarra até o amanhecer. Essa era a festa a Baco, que Paulo classifica aqui como glutonarias. Eram as coisas que os gálatas eles conheciam muito bem, porque eles praticavam isso antes. Agora, quando eu li a descrição que se faz sobre essas festas, que Paulo classifica como glutonaria, como a última das obras da carne aqui, eu não pude deixar de observar que, na maioria das vezes,
são aquilo que os jovens hoje em dia fazem achando que são grande coisa e que é o motivo da sua alegria. E é justamente a carne tripudiando sobre o espírito. É a manifestação do inimigo, colocando debaixo dos seus próprios pés toda uma geração e confirmando a palavra de Paulo, que vem logo depois dessa lista, onde ele diz: e não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Você repare que a lista que Paulo faz é de toda uma vida. Mas o interessante é que é bem menor a lista que ele faz a respeito do fruto do Espírito. E já começa diferente, porque uma coisa são as obras da carne, mas o Espírito ele fala de o fruto do Espírito. A primeira coisa, quando Paulo ele fala do fruto do Espírito, e todos os comentaristas eles são unânimes aqui, ele diz que é como se fosse um cacho de uvas. Ele fala de um fruto, mas que ele tem vários pedacinhos, ou como quem vai chupar uma tangerina e você descasca, ela é uma fruta só, mas ela se divide em vários gomos. E aí Paulo começa aqui dizendo que o fruto do Espírito e a primeira palavra que aparece depois dessa sentença é o amor. Todas as coisas se resumem no amor. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em amor: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E as palavras do mestre são as palavras de Jesus são: nisso se resume toda a lei, no amor. Mas como esse amor se demonstra? Não é simplesmente dizer eu amo, mas é preciso demonstrar. E aí que Paulo ele segue a lista quando ele diz: o fruto do Espírito é o amor. E o amor se demonstra como? O amor se demonstra primeiro em alegria. Hoje em dia as pessoas se esquecem. Eu sou muito às vezes saudoso de algumas coisas que vivi, mas parece que isso tem deixado de ser impresso na mente dos cristãos, especialmente a geração mais nova, as crianças. Porque em outra geração as músicas eram comuns, onde se dizia que o crente é aquele que vive feliz. Eu me lembro que ainda criança, participando da UCP, havia uma música que sempre se cantava: o crente é aquele que está feliz mesmo quando não está. Parece que nós vamos nos esquecendo dessas coisas, a gente vai aderindo a músicas da moda, nos esquecemos que as músicas, em primeiro lugar, ele tem o objetivo de nos ensinar. O crente tem que entender que ele tem que ser uma pessoa feliz. Agora não é uma obrigação. Você diz: não, então eu tenho. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o que você precisa mais para ser feliz? Nós não estamos nos deleitando no Espírito, por isso a felicidade tem fugido dos nossos arraiais. O amor, ele é demonstrado em alegria. Segundo, paz. O verdadeiro amor, ele tem paz. Nós somos para lá 1 Coríntios 13, onde Paulo nos descreve o amor. Ele vai nos dizer que o amor, ele não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, ele não se envolve com essas coisas. O amor, ele tem paz. A paz, ela vem por quê? Porque nós temos o amor de Deus, porque o Espírito Santo está no nosso coração. Pense bem, se você tem um Espírito dentro de você, o que pode tirar a sua paz? Agora, se nós não temos sentido o Espírito, é porque nós não temos dado espaço. O amor, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. E quando ele fala fruto, ele não está falando algo que você tem que trabalhar para poder fazer, porque isso é lá de obras da carne, porque a carne é que são obras. Obras é trabalho, é construção. A carne ela vai construir o erro no nosso coração o tempo todo. A gente tem constantemente estar derrubando o que ela constrói. Mas o Espírito é fruto, porque quem faz brotar o fruto é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós precisamos nos apossar do Espírito, nós precisamos sentir o Espírito, ele está dentro de nós. Nós precisamos deixar que ele seja percebido. A gente precisa parar de fazer barulho para ouvir o Espírito dentro do nosso coração, para que a gente tenha a paz. E aí ele começa a nos falar aqui, e eu gosto muito das duas próximas palavras, porque ela faz uma contradição entre as obras da carne e o que é o fruto do Espírito. Ele vai falar longanimidade, benignidade e bondade. Eu creio que aí a maioria dos irmãos aqui, se não todos, já ouviram essa tal dessa benignidade. E aí quando você pergunta o que é benignidade? Não, benignidade é bondade.
Mas Paulo colocou as duas palavras aqui separadas. Então o que é que ele vai nos dizer? Essa alegria, essa paz dentro do nosso coração, ele vai nos fazer ser, primeiro ele fala longânimo. Longanimidade é você colocar o problema longe de você. Longanimidade é quando vem tudo desabando e você afasta isso de você. Vamos prestar atenção, Paulo não está falando de você trazer para dentro de você, ele está falando de colocar para longe. Longanimidade que ele coloca aqui é o sentido de quem tem o pavio comprido, ao contrário do que lá fala da ira, discórdia, dissensão, ciúmes. São pessoas que têm o pavio curto. Já viu aquela expressão, a pessoa do pavio curto, qualquer coisinha ele explode. Longanimidade é aquele que tem o pavio comprido, ele coloca o fogo lá para longe de si. Ele não recebe, ele não aceita, ele não introjeta, ele não coloca para dentro de si as maldades, os problemas, mas ele manda para longe, ele coloca distante. Então é uma pessoa longânima. Benignidade é aquele que tem bondade dentro do seu coração, porque quando você não traz o problema para dentro de você, a benignidade é que você vai ter no seu coração para com os outros ações e pensamentos bondosos, ao passo que a bondade é quando você coloca isso de fora de você. Então ele vai dizer que no fruto do Espírito nós somos pessoas que temos o pavio comprido, somos pessoas que nos afastamos dos problemas, somos pessoas que não absolvemos, então conseguimos pensar e conseguimos meditar em bondade com as pessoas, não desejar o mal. E aí quando nós nos encontramos, nós podemos trazer isso para fora e transbordar e praticar ações bondosas para com o nosso próximo. Veja que isso é o cumprimento da lei. Longanimidade, benignidade, bondade. E aí vem as próximas três: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós conseguimos praticar isso, nós estamos cumprindo a lei, nós temos fidelidade. E aí ele vai falar de fidelidade a Deus, porque quando lá nas obras da carne ele fala sobre idolatria, feitiçaria, ciúmes, ele está falando de nós perdermos essa conexão com Deus. Então nós temos que ter fidelidade a Deus. Quantas vezes nós fugimos na fidelidade a Deus? Porque a idolatria é em contraposição com a fidelidade aqui, que em alguns lugares já foi traduzido por fé simplesmente. Ele está falando de nós não participarmos de nada que é contra o Senhor. Então fidelidade, Paulo vai se lembrar do que ele trata detalhadamente lá em Corinto, quando ele está falando com os irmãos para não se assentar à mesa sacrificada aos ídolos, quando ele está falando sobre o que nós praticamos, sobre como nós andamos. E Paulo lá em Corinto, ele é muito bem claro, quando ele fala: se o sujeito ele está olhando e percebendo o que você está fazendo, não coma. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A fidelidade ela tem sido perdida, porque nós abrimos uma brechinha para outras coisas. E nos dias atuais, às vezes nós temos que voltar a falar aquilo que deveria ser óbvio para os cristãos. E é preciso sempre se repetir, porque nós continuamos nos assentando à mesa com a idolatria, especialmente em certas épocas do ano. Nós continuamos nos assentando à mesa com a idolatria e sendo infiéis com Deus. Fruto do Espírito é fidelidade. O que é que nós representamos? Quem é o Deus que nós servimos? Como nós temos andado diante dele? E fidelidade aqui ele fala: Deus, mas também ao meu próximo. Fidelidade ao meu Deus, mas fidelidade à comunidade da qual eu faço parte. Fidelidade a Deus, mas fidelidade à igreja do Senhor, que é a noiva de Cristo. Porque muitos têm fugido da fidelidade, porque eles querem manter uma coisa sem outra. Quando a palavra diz que eu não posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao irmão a quem eu vejo. As pessoas elas sempre tratam isso como se fosse tratar bem as pessoas. Não é isso que ele está falando. Quando ele está falando de eu não posso amar a Deus se eu não amo o irmão, ele está dizendo: eu não posso amar a Deus para ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão. E as pessoas têm usado erroneamente o texto, porque ele está dizendo que eu preciso ter comunhão. Primeiramente, Paulo, quando fala isso, ele está falando de estar na igreja, coisas que muitas pessoas que usam o texto têm negado. Mas ele vai nos falar de mansidão e domínio próprio. Por quê?
Porque quando eu estou na comunidade, eu preciso ter mansidão e domínio próprio. É preciso ser manso. E manso aqui, para nós entendermos, não é quando nós não reagimos a nada. O termo mansidão aqui, ele vai lembrar o que era usado na agricultura antigamente. Era quando se pegava um animal, por exemplo, um boi, e treinava ele para que ele pudesse puxar um arado. O manso aqui quer dizer treinado, quer dizer capacitado, útil. Quando ele fala de mansidão, ele não está falando de eu não brigar com outro. Se ele já tratou lá em iras, ele já tratou em benignidade, ele já tratou em bondade. Ele está falando de eu ser útil para o grupo onde eu faço parte. Ele está falando de eu me deixar treinar, eu deixar ser usado para a obra de Deus. Porque há muitas pessoas que dizem que têm mansidão, mas não se deixam usar para a obra de Deus. E domínio próprio é justamente quando a gente tenta fugir disso. Que a gente precisa se dominar, precisa se segurar, entender de quem é o fruto. Quem é que entrega o fruto? Quem é que faz o fruto? Quem é que nos introjeta ele para que nós possamos participar de todas essas coisas? É o Espírito Santo. E é justamente por causa dessas diferenças que Paulo aí vem com a observação que ele faz no começo e no final, que é o que nós vamos entender para terminar a nossa meditação nessa noite. Primeiro, versículo 24, ele diz: os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Cristo, ele não deseja mais essas coisas. Ele não deseja praticar estas coisas. E aí vem o que ele diz no começo, né? Digo, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Meus irmãos, o grande problema quando as pessoas tentam tratar dessa história é porque a gente pensa, então eu vou lutar contra a carne. Quantas vezes já ouvi cristãos se levantando e dizendo: não, agora eu vou fazer, eu vou começar, eu vou enfrentar tudo isso, porque eu tenho que lutar. Todo mundo já ouviu aquela história dos dois cachorros, né, que brigam. Sabe onde é que nasceu essa história? O reverendo John Stott. John Stott, ele foi capelão da rainha da Inglaterra por muitos anos, e ele fez uma viagem missionária ao Tibete. E lá no Tibete faz muito frio, nas horas vagas não se tinha muita coisa o que fazer. O que é que faziam os tibetanos? Eles tinham o costume de levar cachorros para a rinha. Então tinha uma rinha, briga de cachorro, onde os cachorros brigavam. Eles ficavam ali aos sábados, finais de semana, naquela briga de cachorros. E aí diz que John Stott, ele encontra um homem, um senhor, que ele tem 2 cachorros. E aí ele colocava, os cachorros dele só brigavam um contra o outro. Ele não deixava o cachorro dele brigar com outra pessoa. Eram os dois, um contra o outro. Então ele trazia os 2 cachorros uma vez por mês e colocava os 2, era muito disputado, e todo mundo fazia as suas apostas, qual cachorro queria ganhar. Todo mundo olhava o cachorro, todos os 2 cachorros estavam igualmente fortes, igualmente gordos, viçosos, assim, você via assim que não tinha problema nenhum, não tinha nenhum que estava. E aí todo mundo apostava. Depois que todo mundo apostava, ele ia lá e fazia a aposta dele. Mas a aposta dele sempre dava certo. O cachorro que ele apostava ganhava. E aí John Stott foi perguntar para ele: como é que você faz para saber qual cachorro que vai ganhar? E aí, como o pastor era estrangeiro, né, não ia espalhar a notícia dele, ele conta. Diz: não, eu crio esses 2 cachorros, eu preparo eles o mês todinho. Então, para preparar para brigar, se eu quero que o branco vença, eu vou dar ração básica para o preto e deixo ele preso o mês todinho. O branco eu dou uma ração especial para ele. Eu saio com ele todos os dias para correr, para exercitar. Então eu preparo ele. Quando chega lá no final, com essa ração mais preparada, mais proteinada, com o exercício que eu faço com ele sempre, o outro está sempre preso, quando chega lá, inevitavelmente ele vai ganhar do outro. Daí no mês seguinte eu faço o contrário, eu vou alimentar o branco com a ração básica, e aí vou fazer toda a preparação especial com o preto. E aí quando chega lá, o preto ganha. E assim eu sei qual cachorro que vai vencer. Foi a partir daí que vem aquela história dos 2 cachorros que estão dentro de nós, que é o espírito lutando contra a carne. Aquele que você alimenta mais, ele vence. Mas a grande questão aqui é que a gente sempre trata dessa perspectiva e pensa: então eu tenho que alimentar mais o espírito. Eu preciso lutar contra a carne, eu preciso me levantar, eu tenho que ter disposição, eu tenho que ter atenção. Todas essas coisas, elas são boas, são essenciais, mas elas não valem de nada se você não entender o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui é que quem é de Cristo, ele já crucificou a carne.
Nós nos preocupamos com a luta que nós vamos ter contra a carne, mas nós despreocupamos da relação que nós temos com o nosso Deus e com o Espírito Santo. Não é como eu vou enfrentar a carne, mas a relação que eu tenho com Deus. Não é o que eu vou fazer ou a vigilância que eu vou ter nos meus dias dia a dia, mas é a relação que eu tenho com Deus. Porque Paulo ele começa dizendo: andai no Espírito e vocês não vão satisfazer as concupiscências da carne. No versículo 24 ele fala: os que são de Cristo já crucificaram a carne. O que Paulo traz para nós aqui, meus irmãos, é que a gente precisa investir na nossa relação com Deus. Qual o Espírito que tem estado dentro de nós? Quais são as coisas que nos dão prazer? O que é que nós temos buscado? Muitas vezes há crentes que ele tem o primeiro contato com o Evangelho, mas eles não se aprofundam no Evangelho, eles não entendem o Espírito, eles não conseguem ter uma boa relação com o Espírito, eles não têm comunhão com o Espírito. E aí depois ele passa a vida tentando lutar contra a carne, e constantemente ele vai perder a luta. Ele tenta se fortalecer e constantemente ele vai perder a luta. Ele tenta orar mais, mas a sua oração ela se torna automática, porque ele quer orar muitas vezes, ele quer escolher horários que ele acha que vai lhe fortalecer mais. Mas se nessa oração não há comunhão com Deus, se nessa oração eu não me aproximo do Espírito Santo, se no meu dia a dia eu não procuro ter o Espírito como meu conselheiro adicional, aquele que está sempre ao meu lado, se o meu andar com Cristo ele não está constantemente sob observação, não para eu não fazer o erro, mas para eu ser mais parecido com Cristo, se eu não começo a tirar da minha vida as barreiras que eu mesmo crio, porque Paulo nos fala lá no versículo 17, que a carne ela está construindo essas barreiras constantemente. Se eu não começo a tirar essas barreiras, eu não vou conseguir. Eu preciso deixar o Espírito agir livremente. E o nosso erro é que nós temos entrado em mão contrária, que até coisas que parecem boas na nossa vida constantemente são usados pela carne para nos afastar de Deus. Nós temos que observar a nossa relação primeiro, ela tem que ser com Deus. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa relação e dividimos o nosso tempo com uma série de prioridades que parecem boas, mas no final elas só tiram o nosso tempo de comunhão com Deus. Conta-se uma história há algum tempo, eu não me lembro o nome, eu vou citar só o fato. Era um pastor que na época era o pastor da igreja presbiteriana da Coreia, considerada a maior igreja evangélica do mundo. Acho que mais de 1 milhão de membros tem a igreja. E ao ser procurado, o pastor americano estava procurando ele, tentando aprender o que é que funcionava ali. E ele se deparou com a realidade. Ele dizia o seguinte: o dia em que eu tenho mais coisa para fazer é o dia em que eu tenho que orar mais de manhã antes de sair. Então ele sempre parava pela manhã e orava 1 hora pela manhã. Todas as igrejas na Coreia se reúnem todos os dias de manhã e oram 1 hora. E ele dizia: quando eu tenho muita coisa para fazer, eu vou orar 2 horas. E era assim que ele praticava. E assim que ele conseguia pastorear uma igreja com mais de 1000 membros, chegando a milhares de membros. Ele conseguia tocar o trabalho. Assim que a Coreia ela cresceu, assim que a Coreia em 20 anos ela saiu de uma nação de praticamente tomada de favelas por 90% da sua população para uma das grandes potências do mundo. E não é só no Evangelho, mas em tudo que se faz, porque comunhão com Deus. E nós ainda estamos hoje tentando lutar contra a carne sem comunhão com Deus. Nós estamos tentando lutar contra a carne, fazendo o nosso próprio esforço, ainda está tentando ganhar a salvação através das nossas próprias mãos. E Paulo diz: não, anda no Espírito. É só andar no Espírito. É só você entender que a carne ela não é mais dona sua. Você não precisa mais se render a ela. É só você entender que Deus tem que vir em primeiro lugar. E aí Paulo ele termina lá no versículo 25 e 26, nos dizendo, no 25 ele vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma conclusão lógica. Se nós temos o Espírito, andemos no Espírito. É algo para nos assustar, porque quando a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer: eu não estou andando no Espírito direito, eu tenho que correr e rever minha relação com Deus. É algo para dizer: olha, acorda, você está se afastando de Deus. É só isso, se aproxima de Deus e as outras coisas se resolvem. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, as outras coisas se resolvem. Entre no Espírito, receba o Espírito.
Aí não vai cair nas condições de muitas pessoas que tentam limitar o Espírito a algumas poucas manifestações. O Espírito está no seu dia a dia, em tudo que você faz, em todas as decisões que você toma. Veja lá a lista que nós falamos tão detalhadamente. Todas essas coisas, elas são evitadas quando nós estamos com o Espírito. Todos esses erros, eles são evitados se nós perguntarmos simplesmente: o que é que o Espírito Santo acha dessas minhas decisões? Se a gente parar para perguntar: será que o Espírito Santo está feliz com isso que eu estou fazendo nesse momento? É trazer o Espírito para perto de nós, é simplesmente se fazer uma pergunta, é simplesmente abrir as portas, é parar de resistir, é deixar que Ele haja, para que nós possamos andar na presença dEle. E aí vem o versículo 26, onde Paulo fecha tudo. Ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Está dizendo essa relação pessoal. A igreja, muitas vezes, elas têm definhado, porque ela gerencia a sua relação pessoal com Deus através da relação dos irmãos. Quantas vezes nós abrimos mão de muitas coisas, a gente deixa de fazer. Se eu não me engano, era Tom Tanner que escreveu certa vez num livro, dizendo que muitas vezes nós nos contentamos com as migalhas que caem da mesa, ao invés de nos apossar do pão. O pão que o Espírito tem diretamente para nos ensinar. Às vezes nós gerimos a nossa relação não pensando em nós e Deus, mas olhando para o outro. A gente pensa em orar quando a gente vê o outro do lado orando. A gente não pensa em simplesmente o que eu tenho que fazer com Deus. A gente pensa na comunhão que nós temos que fazer, no trabalho que nós temos que desenvolver, olhando para os lados, pensando no que os outros estão fazendo. Se está todo mundo mais ou menos, eu vou seguindo ali também. Bom, mas ninguém está querendo fazer isso, por que a gente tem que se esforçar tanto? E aí, quando Paulo ele vai falar nessas cartas, ele vai dizer que o Evangelho é realmente algo difícil de se fazer. O Evangelho é algo que gera perseguição. Ele diz a Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Nós nos contentamos com o meio termo, em acompanhar o ritmo dos outros, porque se eu fizer mais, vai vir mais perseguição. Se eu começar a fazer mais, vão começar a pegar no meu pé. Se eu começar a querer orar mais, eu vou perder tempo para fazer outras coisas. Se eu começar a querer ter mais comunhão, a investir mais no trabalho, se eu quiser mais usar do meu tempo, as pessoas vão começar a dizer isso ou aquilo. A gente se preocupa demais com os outros e influenciamos e deixamos influenciar a nossa relação com Deus através daquilo que os outros pensam. E aí nós nos afastamos. Quando nós nos afastamos, nós deixamos a carne construir as suas paredes e nós acabamos sendo dominados por ela. Mas é muito simples. A relação com Deus ela é direta, mais rápida do que qualquer sinal que nós temos, como se faz em qualquer lugar. Quando você fica um pouco entediado, você pega o celular e abre a internet, vai olhar uma rede social, qualquer coisa. Gastamos muito tempo com isso. Nós temos conexão direta com Deus, conexão direta com o Espírito Santo. É simples, é só escolher. Você não precisa de um tempo para começar a mudar. A escolha está nas suas mãos nesse momento agora. Em uma fração de segundos, você pode levar o seu pensamento a Ele e assumir um compromisso e a partir de agora começar a fazer diferente. É disso que Paulo está falando quando ele chama a atenção dos Gálatas. Lembra que isso é uma carta que ele está escrevendo para um povo que está longe, que ele não sabe quando eles lerem o que é que eles vão entender, mas ele traz um ponto e diz: vocês podem começar a fazer isso agora. Vocês podem fazer a diferença agora. Assim ele traz para nós: obra da carne, fruto do Espírito, relação com Deus. Nós podemos fazer isso agora. Você pode mudar isso agora. Então eu quero convidar aqueles que estão conosco a baixarem sua cabeça. Comece a pensar em tudo aquilo que foi falado aqui a respeito das obras da carne, dos frutos do Espírito. Às vezes aquilo que pareceu assim, deu aquela cutucada muitas vezes. E dê glórias a Deus no seu coração aí. Se alguma coisa do texto da Bíblia ele realmente cutucou você, porque cutucou a mim também. Às vezes nós achamos que somos impávidos, colossos, sem nenhuma brecha, mas todos nós temos pontos fracos. Ele nos chama aqui a colocar nosso pensamento em Deus e fazer essa conexão. Nós não recebemos o Espírito, nós não temos o Espírito, nós podemos andar no Espírito. Eu não preciso esperar começar a fazer alguma coisa diferente. É só falar com Ele agora,
dizer: a partir de agora eu vou começar a andar diferente. E você já pode pisar do lado de fora, quando estiver voltando ao seu lar, já uma pessoa diferente. E aqui eu não estou falando simplesmente quem ainda não tinha certeza de sua salvação, ou quem ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo, porque isso é a maior diferença que pode haver na vida de uma pessoa. Mas aqueles que já haviam entregado a sua vida a Jesus Cristo, também você pode ver um momento de despertar agora, onde você pode começar a fazer diferente. E não precisa procurar ninguém, não precisa anunciar para nada, simplesmente faça. Essa relação ela precisa ser íntima e pessoal, sem influências externas. E aí, quando você viver esse Espírito dentro do coração, você também vai andar no Espírito. Enquanto eu estiver orando, você pode estar falando também com Deus e abrindo essa liberdade que o Espírito precisa ter no seu coração, que talvez você tenha às vezes limitado algumas áreas da sua vida, mas que agora você pode entregá-la plenamente a Ele, para que Ele tome conta